Oi, meu nome é Letícia Conde e eu gostaria de caminhar e conversar sobre a poesia da sexualidade e também o que ela apresenta de problemática, é claro, nesse percurso, toda a imbricação dela com a nossa vida, não é? E estamos vendo a sexualidade aos poucos, de acordo com o que Deus nos vai permitindo e o que aqui, como eu me proponho a fazer esse percurso, também o meu dom e o que eu, de maneira limitada, consigo. Na caminhada passada, na poesia anterior sobre a sexualidade, nós vimos como que a nossa encarnação e o nosso encontro entre homens e mulheres, né? Como que isso pode ser, em muita medida, revelador a respeito da nossa manifestação espiritual e a nossa lida com a matéria, a nossa própria encarnação, de fato. Como que o espírito, ele, de fato, se apegar às coisas da matéria, isso vai se tornando muito problemático e se reflete na nossa sexualidade, né? Quando nós vamos estudando as coisas espirituais, nós vamos vendo que a cristalização ela é muito importante. Apesar da gente, culturalmente, né, de maneira geral, apesar de todo o materialismo do mundo, se nós formos realmente olhar com cuidado para as coisas, nós não temos nenhum cuidado, nenhum apego de fato à matéria, né? Porque quem tem apego à matéria, de alguma forma, cuida daquilo que tem apego, né? A pessoa... É claro que é um cuidado que não é verdadeiramente um cuidado. Se torna algo insano e obsessivo. Se torna uma deformação de um preciosismo, né? De um zelo. Tanto que vai para as beiras do ciúme, numa relação, vai às beiras do ciúme. E hoje o mundo, ele destrói muito mais a matéria, né? O que a gente vê no mundo é uma destruição da matéria, e não um zelo, e nem mesmo um ciúmes. Ainda que tenha movimentos, então, está cada vez mais corrente no mundo, movimentos em que, de maneira cega e obsessiva, as pessoas querem zelar pela natureza, né? E não pode desmatar, não pode fazer nada, tem que deixar tudo numa redoma de intocável. Então é claro que a gente começa já a observar há um bom tempo, de tempos para cá, né? De uns tempos para cá, essa preocupação deformada em relação à matéria. Mas o que a cristalização em seu primor nos mostra é que essa possibilidade de observação das coisas de maneira ultracristalizada, fixada no tempo e no espaço da maneira como nós conhecemos imediatamente hoje, tem o seu aspecto de plenitude das coisas, que é quando Deus se manifesta de fato, porque verdadeiramente é a melhor maneira de todos os seres aprenderem, todos, todo o reino, todo o universo aprende a partir da cristalização das coisas. Porque, como eu sempre disse, né, e sabemos, sem passar pelo Espírito Santo, sem passar por uma vivência que busca a santidade, que busca a limpeza, que busca um movimento mariano e portanto, de obediência, pobreza, castidade, que busca essa lapidação dos sentidos, como vimos na poesia do Iniciado. Tudo isso se relaciona ao Espírito Santo, e se não há essa busca por nos tornarmos verdadeiramente um templo em que o Espírito Santo possa nos habitar,
E se nós minimamente não passamos a ouvir os sussurros, por assim dizer, ainda que o Espírito não nos habite propriamente, mas ouvirmos os sussurros do Espírito, né? Se nós não vamos nos abrindo a essa visão espiritual da vida, a essa preocupação espiritual com as coisas de fato, de maneira cada vez mais saudável e saindo de uma deformação que ou tem um apego de um ciúme ou, né, uma coisa obsessiva de intocável, ou então um não importar-se em nenhuma medida com as coisas, dizer-se materialista e ser um mundo materialista, mas é que realmente é de um materialismo em que não é a exaltação da materialidade de fato, né? Não é. Vivermos uma exaltação da materialidade de fato, a gente não sabe o que é isso. E por isso que o materialismo, ele é a deformação de uma verdadeira coroação da materialidade das coisas. E por isso que, no fundo, o materialismo se importa com qualquer coisa menos com a matéria. É falso. E por isso que a matéria se torna descartável, né? Hoje eu tenho um celular, amanhã eu tenho outro, depois outro e outro e outro. E eu vou dispensando as coisas, dispensando a matéria de uma tal forma que eu tenho repulsa, na verdade, à matéria. Revela-se uma violência contra a matéria, uma deformação na minha lida com a matéria. E ainda assim, então, quando falamos da cristalização das coisas e passar pelo Espírito Santo, eu preciso passar pela cristalização para chegar na unidade das coisas, para chegar em Cristo, na manifestação de Cristo. E ao mesmo que nós, como já observamos, dizermos que precisamos passar pela questão dos povos, de um coletivo em que o indivíduo está dissolvido nesse coletivo de uma maneira completamente inconsciente e que o coletivo também é inconsciente, para que comecem a despontar, né? Possa haver a possibilidade de despontar a individualidade, até através dos grandes profetas, as grandes vivências, e nesse pulular das individualidades que vão sendo escolhidas, né, para essa vivência, cada vez mais rumando a uma individualidade, até que seja possível que Deus se manifeste de fato. É claro que Deus já se manifestava, então, ao povo escolhido. Deus se manifestava, Ele falava com o povo escolhido, eles ouviam a voz de Deus, etc. Era a manifestação de Deus, mas a plena manifestação de Deus, enquanto palpabilidade, enquanto cristalização, enquanto o próprio Deus passar pela experiência humana, passar pela experiência criatural acima de tudo, só se dá quando realmente atingimos um ápice da individualidade e da possibilidade de manifestação dela. E é a partir daí apenas que começa realmente a consciência. E é por isso que é a partir de Cristo que o Espírito Santo é enviado, não como aquele que sussurra para um coletivo e dá ordens para um coletivo, e mesmo que fale individualmente com um profeta, mas ainda assim diz respeito a um coletivo, né? Mas que, portanto, eu preciso ter esse movimento de busca, preciso ter esse movimento de limpeza, de lapidação, né? Um movimento mariano, etc. Mas é por isso que só a partir de Cristo é que o Espírito passa a me habitar enquanto indivíduo. Então, é preciso, né? São eventos e é uma necessidade de manifestação de Deus que é irrevogável, né? Ela se dá assim e não há como ser de maneira diferente. Está acima do eu gosto ou não gosto, concordo, não concordo, acredito, não acredito. É assim que se dá. E, portanto, nós conseguimos assim observar que quando falamos da individualidade e quando observamos justamente
a cristalização, inclusive palpável, de Deus, temos que dar glória a Deus por essa possibilidade. A cristalização das coisas é algo magnífico, estupendo, pleno, perfeito. Não enquanto uma dimensão para nos aferrarmos e ficarmos nela para sempre, mas em verdadeiramente ser a plena expressão do próprio plano de Deus. Então, sabermos lidar com a nossa vida, em muita medida, é irmos tomando consciência, e isso não é por si mesmo, gente, não é por si mesmo, é dom divino. Mas é rogarmos a Deus para irmos tomando consciência de como a cristalização das coisas ao nosso redor, na nossa vida, tem relação com a nossa experiência espiritual e experiência material. Porque a gente acha que esse plano imediato da aparência, o material não é a aparência imediata das coisas. O plano material da vida é o do livro da vida, que é o da literalidade. Literalidade que vem de literatura. Literatura verdadeira é o do livro da vida. E o livro da vida, ele sim contém a verdadeira matéria das coisas, em termos de cristalização palpável. E é claro que a aparência ao redor, quanto mais retificado, eu sempre falo, mais as aparências ao redor vão cristalizar aquilo de uma maneira clara. Clara não aos olhos da carne. E por isso é capcioso, porque não é em relação aos olhos da carne, mas clara a quem tem olhos. Então, por isso que se torna possível observar que a minha relação com o sexo, ou a nossa relação individual com o sexo, se nós sabemos por dom divino como interpretá-la, nós ganhamos a possibilidade de ter uma ferramenta que vai nos dizer como é que anda a minha vida espiritual e material. Porque a maneira como eu lido com masculino e feminino, principalmente em termos palpáveis de encontro direto para o sexo, vai dizer respeito ao meu encontro com uma busca espiritual e uma busca material, de uma vivência reta, e o quanto eu estou efetivando isso ou não. E por que a aparência, né, ela pode enganar? Porque não é sobre ter um casamento a qualquer custo, em termos de é falso, né? É só isso, é só para o pessoal da paróquia ver e acabou. Dentro de casa não se segue os mandamentos de fato, né? Eu me torno uma pessoa completamente adúltera, longe dos olhos dos outros, ou completamente violenta, ou enfim, até mesmo indiferente, basta, né? A mesma indiferença, pior coisa. Então, quer dizer, eu mesma já citei aqui em outros momentos o exemplo de Santa Mônica, que, né, ela passou por traições, passou por uma complicação toda no casamento, e ela ajoelhava e orava e rogava a Deus por um milagre, né, para que seu marido fosse convertido. Se eu não tenho essa capacidade, nós devemos buscar isso, mas se eu não tenho essa capacidade de Santa Mônica, se Deus não me deu dom para isso, e eu também não tenho força espiritual para isso, horas, eu tenho que saber reconhecer. Então, né, não devemos nos forçar a coisas para as quais não estamos preparados. Contudo, muitas vezes, hoje em dia, eu falei até do caso de Santa Mônica para citar aqui, hoje está cada vez mais fácil as pessoas abrirem mão por qualquer motivo, ou às vezes nem tem motivo, né? Ou, acabou o tesão no relacionamento, pronto, vamos separar porque
ficamos amigos. Olha que privilégio isso não pode ser, né? Um privilégio de você viver verdadeiramente a sublimação da sexualidade quando mais jovem e não saber lidar com isso e querer continuar transando e transar ser mais importante do que uma relação em si. Hoje em dia se coloca, né? Porque é isso, tem que ter o sexo na relação, relação sem sexo não é uma relação, etc. Nós devemos tomar muito cuidado com essas coisas. Não tem formulinha, mas há sim deformações do processo. E há tentações e provações tentação de você simplesmente realmente abandonar um barco que às vezes é só uma fase, inclusive. É só uma fase. E a desistência, ela vai minando a nossa capacidade de força anímica, de superação, força psíquica, de resiliência e de superação, enfim. A cada obstáculo a gente simplesmente desvia dele em vez de aprender a verdadeiramente superá-lo, né? Claro que não são todos os obstáculos que aparecem na nossa vida que nós devemos superar. Alguns a gente talvez realmente seja benéfico que desviemos deles. Às vezes desviar do obstáculo é o caminho reto. Contudo, é isso, é estarmos atentos para sempre, é isso, em todas as relações é assim, em todos os encontros é assim. Então tomar cuidado, porque quando um padrão se repete sexualmente desde o começo da vida sexual até o fim, isso é um alerta vermelho. É um alerta muito perigoso de que tudo na vida, a vida é uma constante mudança. Por mais que nós sejamos uma pessoa que, como a árvore, fica no mesmo lugar, vivendo na mesma casa, na mesma cidade a vida inteira, nós temos que amadurecer, dar frutos, crescer. Nós temos que mudar, sofrer alteração de acordo com a estação. Isso é natural e é desejável. Essa mutabilidade, ela traz justamente o crescimento, o amadurecimento, traz sabedoria, inteligência, traz a possibilidade efetiva de apreensão da empiria. Então, por mais que eu esteja dentro de um mesmo casamento, com a mesma pessoa, por muitos anos, por que isso é maravilhoso? Porque é a possibilidade justamente de ver a mudança dentro do imutável. Eu tenho um princípio imutável, uma estrutura imutável, mas que na sua manifestação ela é completamente mutável. E completamente mutável a ponto de justamente um casamento ele passa por fases, por mudanças. E isso é muito bom e desejável. E é claro, essas mudanças não quer dizer que vão ser fáceis. Talvez elas sejam tudo menos fáceis. Mas não quer dizer que nós devamos arrancar a árvore fora e jogar fora, né? Cortar a árvore a machadadas, a serra elétrica e começar do zero de novo. Por isso que o casamento é desejável. E por isso que ele é maravilhoso. Por isso que ele é uma palpabilização da vivência divina de uma tal forma que é difícil. Eu não consigo
pensar em outro exemplo que seja mais concreto e mais profundo e intenso e brilhante quanto às coisas divinas. Porque por mais que falemos de um celibato, o celibato ele ainda traz complicações. É claro que um celibato, ele também é algo maravilhoso. Mas só é possível falar dele justamente depois de se passar por casamento. Antes de viver um casamento de fato, o celibato é algo bobo até. Ele é só para uma limpeza, ele é justo. É um movimento de dieta. É como um movimento de dieta em que não é que você tenha bons hábitos, você não tem bons hábitos. Você está se forçando a aprender a ter bons hábitos. Você está se limpando das coisas ruins. Em primeiro lugar, é uma dieta de limpeza das coisas ruins, dos meus vícios, enfim. E não de fato um celibato porque eu tenho bons hábitos. Porque eu naturalmente tenho um corpo mortificado, porque naturalmente tenho dom para isso, etc, sabe? No sentido de que sou atraído a coisas saudáveis naturalmente. Uma pessoa que é atraída a coisas saudáveis naturalmente, ela não precisa fazer dieta. Ela não se diz em dieta. Porque ela simplesmente come de maneira saudável. Então ela não precisa ter restrições. Ela vive aquilo de uma maneira natural e dada. E o celibato ele tem essas duas características, né? No primeiro momento, essa abstenção sexual, ela é como justamente aqueles a quem isso é dado, porque forçá-lo é perigoso, mas, em termos gerais, a busca pela castidade todos nós deveríamos buscar. Todos nós. A abstenção sexual deveria ser buscada. Mas é isso. Não é de uma maneira opressora, em repressão de um desejo sexual, mas sim compreendendo que eu não preciso expressar todo o desejo e viver todo o desejo que eu tenho. Eu não preciso me masturbar ou ir transar com alguém toda vez que eu sinto tesão. Assim como eu não preciso comer doce toda vez que eu tenho vontade de comer doce. E nem usar drogas cada vez que se tem vontade de usar drogas e ficar louco ou ir sei lá para qual dimensão. Ou até de se dopar e sumir e esquecer os problemas. Assim como, enfim, né? A gente, é isso, nós não realizamos os nossos desejos. Agora, isso não significa apagar completamente a vivência dos nossos desejos da vida. Então, por isso que tem que se tomar cuidado, porque senão se leva o celibato para um lugar que se torna uma repressão e aí realmente, se eu não estou preparado, se Deus não me prepara para uma tal mortificação, em que eu compreendo a necessidade de se ultrapassar certos desejos e se vencer certos desejos, se eu realmente não estou no movimento desse por Deus, aquilo vai ter efeito rebote. Então, por isso que eu não aconselho o celibato, porque, como dizer, nunca mais coma doce. Horas, pode até ser saudável nunca se comer doce. Pode ser que seja saudável, eu não sei. Pode ser. Agora,
Agora, sabemos que fruta é doce, tem frutose. Então quer dizer, existe uma maneira saudável de se comer doce. Assim como tem certas experiências que não adianta os outros falarem, olha, isso faz mal. A gente vai precisar ir viver para ver que faz mal. E assim como tem horas em que não é o doce que verdadeiramente importa, mas a vivência de uma experiência. E o doce vai ser só um meio. Por exemplo, nós somos inconscientes, então, por exemplo, um exemplo bem bobo, mas que ilustra. Às vezes nós temos que encontrar alguém, conhecer alguém, nos tornarmos amigos de alguém. Só que como eu não sei e eu não tenho capacidade direta de conexão com o divino, e mesmo que eu tenha capacidade direta de conexão com o divino, eu não sou onisciente, então não quer dizer que eu vá saber tudo e vá entender tudo e, enfim, ter aquela super interpretação. Então, devido à nossa limitação natural do processo, o que acontece é que, por mais que eu saiba que eu tenho que ter amigos, conhecer pessoas, talvez eu não consiga entender que naquele momento está na hora de eu conhecer alguém. E aí o que vai acontecer? Deus vai usar a minha vontade, como Ele conhece o meu coração e as minhas escolhas, e eu tenho livre-arbítrio de escolher, mas Ele já conhece a minha escolha, então Ele usa isso sempre a favor do seu plano. E assim sendo, por mais que seja errado comer doce, vamos colocar assim, tomar sorvete, gelato que seja, Ele pode usar dessa minha vontade, conhecendo que, olha, na TPM as mulheres gostam de comer doce, ou quando estão carentes, ou enfim, por um determinado motivo. E aí naquele dia, a Letícia ou qualquer outra fulana vai sentir vontade de comer doce. E ela precisa conhecer uma determinada pessoa, só que ela não sabe que ela precisa conhecer uma pessoa. Ela não sabe, a ponto dela ir lá e falar, oi, tudo bem, a gente precisa se conhecer. Deus me enviou aqui. Até porque se a gente faz isso hoje em dia, as pessoas vão olhar e falar assim, você é louco, sai. Então o que Deus faz? E o que a gente, né, qual é o gostoso, o barato da coisa, da gente ver as sincronicidades? Horas, eu, inconsciente do fato de que eu preciso conhecer uma determinada pessoa, sinto uma vontade inesperada e surpreendente de comer doce e penso, ai, vou naquela gelateria que eu adoro. E aí eu me arrumo e vou lá. E chegando lá, eu conheço uma moça fulana de tal que está lá também comendo o raio do sorvete, o raio do gelato. E começamos a conversar por qualquer motivo que seja e pronto, é a melhor amiga na minha vida, etc, etc. Entendem? E aí é algo que é isso. O sorvete, o doce, não passou a ser algo bom no meu corpo. O mal ali não passou a ser bom, não passou a ser um bem, mas eu rendo graças a Deus por, apesar da minha inconsciência e das minhas más escolhas, o que seja, Ele realizar milagres e encontros. E, portanto, de algo completamente inconsciente, nós acabamos sendo atraídos para situações
que aumentam a nossa consciência. E se aquilo desperta a nossa consciência um pouco mais, então aquele mal é vencido cada vez mais. Porque eu passo a compreender que não é o sorvete, o gelato, o doce, o bolo que faz bem. E então agora eu vou todo dia tomar sorvete, porque vou fazer um amigo todo dia, então porque, né? Nunca se sabe. Não é isso, a gente sabe muito bem que não é isso. Não é sobre comer doce todo dia, porque vai fazer bem. Mas eu passo a compreender que Deus tem maneiras de conversar com a gente e que, quanto mais eu me limpo e quanto mais eu me lapido e possibilito que Deus trabalhe de maneira livre, sem que eu cause tanto impedimento, mais e mais as situações serão claramente simbólicas. Então, num momento, talvez o doce ali não represente nada, num sentido muito mais profundo. Mas aí eu vou me lapidando, de tal forma que aí em algum momento Deus me manda ir na igreja, por exemplo. Vai para lá, né? Eu não tenho nada para fazer lá, não é hora de missa, nada, mas a gente obedece, pega e vai. E lá na igreja tem alguém esperando a gente, que começa a puxar a conversa e a gente fala, é por isso que eu vim, é por isso, né, Senhor, que o Senhor me mandou aqui, tá bom. E aí a gente já não precisa, cada vez mais, nós vamos ter capacidade de lidar diretamente com as coisas e não precisar de intermediários. O intercessor passa a ser verdadeiramente Cristo. Então, as coisas se apresentam de uma maneira simbólica muito mais dada, clara, cristalina. E a cristalização das coisas nos possibilita ver o grau de tudo isso. Mas temos que verdadeiramente estar buscando a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo, para que tenhamos o mínimo de dignidade para que Deus manifeste como interpretar as coisas de fato, porque a gente erra. A gente não vê, às vezes é algo óbvio, mas a gente não vê. Às vezes o que parece óbvio é psiquismo nosso, seja racional ou emocional, de querer estar vivendo algo específico. É como quando a gente está apaixonado, a gente quer acreditar que a outra pessoa também tá e que tudo que ela faz é pra gente, que ela só pensa na gente. Na bobagem. A gente se convence de coisas maluquíssimas por querer viver algo específico. Então, a cristalização é maravilhosa por isso, porque ela possibilita empiricamente nós vermos que, olha, é isso. Mas não podemos nos aferrar a isso, porque ela é um primeiro passo. Por isso que ela é relacionada ao Espírito Santo, inclusive. E se nós ficamos só no Espírito Santo, a gente regride. Tem que ser sempre o Filho enviando o Espírito Santo para que seja indivíduo de fato. Então eu não posso me aferrar apenas às coisas materiais. Eu tenho que compreender as coisas simbólicas antes de tudo. Porque através das coisas simbólicas eu compreendo o princípio ordenador das coisas, que é o Pai, e eles enviam a cristalização que está para além das aparências, mas que a aparência
também carrega um cerne daquilo quando as coisas vão sendo retificadas. Então, observar a nossa vida sexual e o próprio celibato, como eu dizia, isso nos ajuda a ganhar maturidade em relação à nossa própria encarnação e os nossos nascimentos. E devemos verdadeiramente buscar compreender que o outro também revela, porque como eu sou expressamente apenas uma mulher, em termos de cristalização aparente, então os homens vão me ajudar a observar o meu lado masculino que está oculto a mim mesmo. Assim como as mulheres vão servir de um espelho, né, como um espelho, para o que está expresso em mim, mas também para aquilo que eu nego expressão em mim mesma. Então são dois campos diferentes, apesar de se tratar, em certa medida, de duas inconsciências sobre mim mesma. Porque as mulheres vão trazer um lado daquilo que eu muitas vezes sou inconsciente em relação a mim mesma, mas que, acima de tudo, poderia ter expressão em mim. Mas eu não permito, não quero, não gosto, não acredito. E os homens vão ajudar a fazer com que eu entre em contato com uma expressão minha que ela está como que oculta mas é um ocultar-se que não é de negação, não é de eu não quero, não gosto disso e, portanto, eu repudio aquilo, não. Mas sim de algo que está distante, algo que está muito próximo a mim, mas ao mesmo tempo distante, em termos de vivência, como num esquecimento. E é por isso que a tendência, inclusive, de atração, né, dos polos é justamente da mulher pelo homem e do homem pela mulher. Porque é justamente como uma vivência que foi apagada, que foi esquecida. E por isso que a gente fica buscando, né, esse parceiro ou parceira ideal. Para o homem ocorre a mesma coisa, só que da maneira inversa, né, da nossa. Também em cada homem vai ter a possibilidade do espelho, tanto de observação daquilo que se manifesta, quanto daquilo que se rejeita à manifestação. E nas mulheres vai ter esse teor de algo longínquo, de afastamento, esquecimento, não pertencimento, essa sensação de dissociação mesmo, né? E de querer novamente
retomar isso enquanto conjunção, enquanto união. É como dizermos que o espírito tem saudade de verdadeiramente saber viver para a matéria. Saudade de experimentar a matéria e viver na matéria de maneira apropriada. Porque ele já não conhece a matéria, já não reconhece-se nela, já não se identifica com ela. Se tornou completamente dissociado, completamente diverso dela. Já não são mais uma só carne, como aquela costela que saiu dele, carne de sua carne. É outra completamente distinta e estranha a ele. E a mulher também vê o homem como esse ser que é completamente distante, altivo, grande parte inclusive arrogante. Que a trata de uma maneira completamente distanciada. E ela também sem conseguir reconhecer nele o seu fundamento, a sua cabeça, o seu motivo de nascença, de existência, de experiência, vivência, sem conseguir assumir, apesar de haver intenso desejo de, mas sem conseguir lembrar como assumir que tudo o que ela quer é viver para ele, por ele, para ele, junto dele. Como que ela anseia pela saúde dele, a ponto de que ela saiba reconhecê-lo, seu mestre, e querer a verdadeira união com ele. Mas já não se lembra mais como alcançar essas coisas. Aliás, muitas mulheres, se ouvirem isso, vão achar que é tudo bobagem. Porque imagina, não quero viver para homem nenhum. Imagina, homem meu mestre, cabeça, fundamento. De jeito nenhum. Porque não consegue compreender que sim, assim é. Arquetipicamente é. E, portanto, por isso que se cristaliza de maneira geral para a maioria como sendo assim. Porque é uma questão de que a matéria, ela pulsa isso, carrega isso em relação ao espírito. E o tempo todo eu estou falando da cristalização porque nós cristalizamos essas coisas num grau de profundidade que é inescapável. Não tem como ficar em abstrações. Se nós estivéssemos no campo angélico, por mais paradoxal que isso seja, de que não ia ver claramente. Não ia ver claramente. Adão e Eva não viam claramente. Ninguém no campo. Paraíso não significa enxergar tudo de maneira clara. Assim como a criança não tem noção das coisas. Ela vê as coisas.
mas ela não tem verdadeira compreensão. E nem os adultos, e nem os anciãos, em verdade, porque, né? Agora, quando a gente passa pela queda, quando se tem a plena cristalização das coisas, se torna inescapável observá-las. É claro que a negação é isso, né? A negação das coisas estruturalmente e pessoalmente, né? Particularmente, se torna mais acirrada, mais bestial, se torna realmente príncipe desse mundo. Mas, ainda assim, feliz queda, porque essa plena cristalização das coisas, inclusive de Deus, é justamente, paradoxalmente, a impossibilidade de negação. Por isso que a negação é vencida. Por isso que Satan Lúcifer é vencido. Por isso que os pecados são vencidos. Porque se torna impossível, a não ser que justamente eu sofra com alguma demência severa, mas se torna impossível eu olhar para o meu óculos e falar isso é uma maçã. É um óculos, ponto. Não tem meio termo. Ou é ou não é, ponto. Não tem meio termo, não tem mais, né? Não tem abstração filosófica, não tem subjetividade que deforme isso. Não tem. Não tem o meu querer, a minha opinião. Na minha opinião, isso não é um óculos, isso é um telescópio. Você é uma pessoa demente se acha que um óculos é um telescópio. Nada contra pessoas com demência. Mas fica claro, né, que essas pessoas não estão falando da realidade. E, portanto, se torna impossível negar a realidade das coisas. A realidade de Deus. Por isso que é só uma questão de tempo. Quando se altera as coisas espacialmente, como o centro da galáxia chega a alterar espacialmente, causando conversão de todas as coisas, ora, é uma questão de tempo a conversão de todas as coisas. Porque a negação, ela continua sendo possível, mas ao mesmo tempo impossível. Então, quando se fala de homem e mulher, é isso que nós devemos ter em mente, né? Não questões sociais, isso tudo é bobagem. Mas sim a compreensão de que é no homem e na mulher que se cristaliza questões espirituais que são extremamente pertinentes para nós. E hoje vivemos em esquecimento. Então, o nosso parceiro ou parceira nos ajuda a lembrar aos poucos as coisas que vivemos. E mais, ajuda a todas as matérias e todos os seres de diversas matérias a acordarem para essas coisas também. Quando um logra viver essas coisas de maneira um pouco mais ciente, vivendo-as de modo um pouco mais ciente, ele ajuda vários outros a verem o exemplo. Exemplo. Por isso que Deus é ato, né? E o ato é muito importante. E o ato não é
Muitas vezes eu alterar algo com um grande evento, né? Eu não preciso sair gritando sobre Deus na rua para pregar. Acho que eu já contei essa historieta aqui, e se eu me repito, me perdoem. Mas ela é muito boa de ser recontada, que é... Dizem que São Francisco, certa feita, estava disse para os seus discípulos, né, para os seus filhos, para irem pregar numa praça. E aí foram e deram a volta na praça, e quando deram a volta na praça, São Francisco disse: pronto, podemos ir embora. E aí os seus filhos viraram e falaram: como assim? A gente acabou de chegar, a gente nem falou com ninguém, nem pregamos. E aí que ele disse: vejam, se as pessoas que estão aqui não viram Cristo em nós, de nada adiantará falar sobre Ele. Então, a ação que realmente é efetivar uma alteração no espaço não é necessariamente fazendo algo pré-concebido, né, do que seja a dramatização de algo, né? Eu falo do drama porque drama significa ação. E tem a ver com leão, tem a ver com quinta casa, tem a ver com o indivíduo, enfim, com a ação propriamente. E tem a ver com a exaltação de Plutão em relação aos filhos de Pedro, né? Filhos que são voltados para uma vida franciscana também. Então, tudo isso é para vermos que a nossa maneira de caminharmos, nos portarmos, nos vestirmos, olharmos, tudo isso é pregação, é ação, é espalhar a boa nova. Quando, é claro, se é um São Francisco, né? Quando se busca a santidade de verdade. E é por isso que a cristalização, ela é uma confirmação das coisas. E por isso que quanto mais nós vamos evoluindo espiritualmente, mais as sincronicidades vão se dando. Porque a sincronicidade, ela se dá como? Através da cristalização de coisas que nós dizemos ser coincidências. A atração da cristalização de coisas que causa uma comunhão, né? E o homem e a mulher, mais uma vez, trazem isso de uma maneira muito profunda. Tão profunda que nós ainda não temos dimensão dessa profundidade. É claro que Cristo, quando, por exemplo, ele não reconhece a sua mãe e seus irmãos, né? Que, como assim, minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses que, né? Que estão aqui, ouvindo a pregação, ouvindo o Evangelho. Porque, de fato, acima de tudo, nós devemos nos voltar para Deus. Devemos nos voltar à essência das coisas, que não é nem sequer nos voltarmos para o Espírito, mas nos voltarmos para Deus Pai, que verdadeiramente é o abandono de todas as coisas, inclusive da minha vida espiritual e material. E por isso que há uma dimensão em que se ultrapassa o feminino e masculino. A dimensão de ultrapassar o feminino e masculino não tem relação, me perdoem, com eu viver os dois ao mesmo tempo. Ou viver uma neutralidade
daquilo que é bissexual ou o que seja, e para o gênero neutro. Não é isso, não. Não é viver o neutro, não é viver homem e mulher ao mesmo tempo. Está para além do andrógeno, né? Está para além. Porque é verdadeiramente eu deixar para trás as coisas do meu masculino e do meu feminino. Quando eu deixo para trás as coisas do meu espírito e da matéria que me é dada, aí eu verdadeiramente vivo para Deus. E isso está para além do masculino e feminino. Está para além de Maria e José. Está para além da humanidade. Está para além dos irmãos, porque aí eu vivo verdadeiramente para as questões do Pai, para os planos do Pai, para os ensinamentos do Pai. E aí não importa o meu espírito, não importa a matéria, só importa viver o plano do Pai. E é muito lindo quando nós falamos do masculino e do feminino e observamos que eu sempre falei, né? Eu sempre procuro deixar claro que a cruz, ela é a dualidade perfeita. E ela é, de fato. A gente pode achar que não é, porque ela enfim, ela tem pontas, ela... Sei lá por quê. Enfim, né? Nem eu não sei por quê. É talvez por preconceito nosso, cegueira, enfim. E porque tradicionalmente também se coloca aquilo que é circular como o perfeito. E, e aí o pessoal, né, põe um traço dentro do circular e pronto, é a dualidade perfeita, porque é a dualidade dentro do circular. Mas a dualidade perfeita é justamente a cruz dentro do círculo, né? Que aí até se manifesta 4 elementos. Enfim. O fato é que a dualidade perfeita está na cruz. É claro que a unidade ela é representada pelo circular. E aí vem algo muito belo, que é, em termos geométricos, o feminino e masculino, o masculino, ele está para as coisas angulares e o feminino para as coisas, como é que se pode dizer, né? Sem ângulo. Só que não é nem propriamente sem ângulo, mas sem angulação definida. Ou seja, formas como quadrado, triângulo, elas são um exemplo perfeito do masculino. O círculo é o símbolo perfeito geométrico do feminino. E isso é muito lindo da gente observar porque a gente chega numa imbricação das coisas que é quando nós falamos da unidade do próprio Deus como algo circular, nós chegamos a algo feminino, a uma expressão feminina. E a gente se pergunta, mas como é que pode? Por quê? Se o que é circular, redondo ou mesmo que seja um ponto,
apesar do ponto, o ponto ele é perfeito, né? Ele é maravilhoso, porque o ponto ele tem a característica masculina enquanto uma pontuação, enquanto a sua característica em essência, mas a sua forma, né? O seu formato é feminino. E o que acontece com o circular em relação a Deus é exatamente isso. Deus é o masculino que se apresenta num circular, que se apresenta num feminino. Isso é algo estupendo, né? É maravilhoso, maravilhoso. Porque é algo completamente incompreensível até pra gente. E eu costumo dizer, inclusive, que eu brinco, né? Que Deus Pai é o silêncio, Cristo as palavras, o Espírito Santo a oração, o texto, a literatura, e que os homens são a pontuação. E o fato de sermos pontuação faz com que tenhamos semelhança com o silêncio, porque a pontuação causa silêncio, causa pausa, e mostra também a pontuação, o ponto, como que ele é circular também. E é claro que se a gente entra na brincadeira, né, de analisar o princípio das coisas em termos de símbolo, é claro que no símbolo do Sol, por exemplo, Deus é o centro, aquela pupila, aquele ponto central. Aí o ponto vai ser Deus, né? E o arredor, a circunferência ao redor, as suas criaturas. Mas é muito bonito ver como que justamente o princípio das coisas, como que embebeda cada uma das coisas de tal forma que não seja possível observar e ver como que o feminino e o masculino eles se apresentam até nessa característica, até na geometria, né? Eles vão se apresentar. Como que isso acarreta coisas que nós nem imaginamos, né? Como que realmente encontrarmos pessoas e sermos encontrados por pessoas e termos uma relação o mais clara possível em todos os âmbitos, amigo, colega, conhecido, parente e marido e mulher, como que isso sempre vai trazer um peso em termos de possibilidade de cristalização de algo divino. Como que a vivência realmente das coisas cristalizadas num feminino possibilitam verdadeiramente o nosso encontro com Deus Pai enquanto ato nessa aparência de feminino. E como que a partir daí aquilo que é inconsciente em nós, como que a partir da hora que passamos a ter uma vivência elevada das coisas, verdadeiramente, como que nós passamos a compreender que o verdadeiro inconsciente, o verdadeiro mistério, a verdadeira escuridão, a verdadeira
o verdadeiro silêncio e, e não saber das coisas é algo magnífico, no sentido de realmente ser a qualquer momento a manifestação de Deus. E aprendermos a superar as coisas de tal forma que, mesmo que num começo aquilo se apresente como algo baixo, de tentação, provação, é possível superá-lo. Superá-lo e chegar a uma compreensão superior sobre o que Deus quer que eu veja ali. Por que Deus está permitindo aquela tentação, aquela provação, aquele momento, para que eu veja algo ali. E a gente para de brigar com a inconsciência. Porque já não somos reféns do mal que se manifesta através dela, que usa dela para se manifestar. Mas sim aprendemos a verdadeiramente permitir que aquela expressão aconteça e que cheguemos ao cerne do que interessa verdadeiramente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo palpável da minha vida, tá? Peço licença para isso. Que é, esse exemplo talvez sirva tanto para pessoas casadas como para pessoas solteiras, que é o seguinte: como sabem, eu vivo um celibato e eu tive a felicidade de realmente ir sendo mortificada. Eu já nunca fui muito... A minha relação com a sexualidade, com o sexo em si, sempre foi muito tranquila, no sentido de que tudo que eu tive vontade de fazer eu fiz e... Enfim, eu não tinha grandes questões. Mesmo tendo passado pelo estupro e por aborto e tal, eu nunca tive grandes questões. Eu sempre tive grandes questões em relação ao amoroso. Ao fato de querer muito ser amada e me doer saber que eu nunca seria amada. O que é um senhor egoísmo e vaidade, né? Porque quem quer se relacionar para ser amado, bobagem. A gente tem que se relacionar para amar. Ser amado ou não, bobagem. Então, é por isso que é muito difícil, né? Amar verdadeiramente os inimigos é muito difícil. Porque é realmente você não esperar ser amado, né? Você realmente abrir mão de querer receber algo, inclusive. Mas eu, imatura, assim era. E eu tive a felicidade de, aos poucos, quando realmente passei para o celibato, ter a mortificação do corpo. Então, qualquer desejo que eu sentisse, quando sentia, foi realmente sendo mortificado. E bom, eis que num determinado momento da minha caminhada, da minha vida, eu tive contato com um homem que é muito charmoso, um homem muito bem apessoado, inteligente, que, enfim, tem diversas características, né? Não morreu. Tem diversas características que eu olhava e eu pensava, bom, eu não gosto dele. Eu sentia algo de muito estranho na presença daquele homem. Eu sentia algo de muito, muito estranho. Eu falava comigo mesma, né? Eu não tenho que chegar perto dessa pessoa. Tem algo de estranho, eu não tenho que chegar perto. Eu não gosto.
eu arranjava motivos, sabe? Eu tinha um porquê eu não gostava daquela pessoa. E bom, quanto mais eu tentava evitar o cara, mais ele se aproximava. E também um homem solteiro, né? Graças a Deus, nada a ver com alguém casado. Senão seria grave pecado. Mas enfim. E ele tentava se aproximar. E eu comecei a ver que quanto mais eu tratava ele mal, mal mesmo, e quanto mais eu tentava tratá-lo mal, mais ele tentava me agradar e se aproximar. E eu via que havia algo também dele em relação a mim, de minimamente haver alguma curiosidade, algum interesse de alguma forma. Conclusão. Um dia eu, encontrei ele na rua, falei, a gente pode conversar, né? Eu estava rumo a ver se podemos conversar. Ele, claro, né? Podemos. Eu falei, bom, então é o seguinte. E falei a real, né? De que eu queria saber se ele estava interessado em mim, se ele estava querendo alguma coisa, o que ele estava querendo, se ele tinha alguma dúvida, se ele queria me fazer alguma pergunta. Porque eu sou uma pessoa celibatária, eu sou uma mulher celibatária, eu levo muito a sério o meu celibato. E que é isso, né? Que era pra ele se enxergar, meio que, por assim dizer. E é claro que eu tenho um jeito bem grosso e contundente de falar com as pessoas quando eu quero. E às vezes até quando eu não quero, né? Enfim, sem ter a intenção de. O cara, coitado, ficou tremendo. Disse que não, ele me tratava como qualquer outra pessoa. E que ele me respeitava, etc. Que ele não tinha o menor interesse em mim, sexualmente falando. E eu até falei, não precisa chegar a esse ponto. Basta o mínimo interesse. Basta a mínima curiosidade. E bom, ficou por isso. Eu pedi desculpas, né? Já que, não tem nada, então tá, então me desculpa. Não tem nada. Ok. E aí o tempo passa e continuamos convivendo, nos encontrando uma vez ou outra, né? De acordo com, enfim, com o dia a dia de cada um. Sendo que com o tempo eu fui vendo, aí ele passou a me evitar completamente, a fingir que eu não existia. E, e aí eu comecei a perceber que tinha algo acontecendo e que eu não estava tendo coragem de verdadeiramente olhar para o que estava acontecendo. E aí eu respirei fundo e falei, eu vou ter coragem, eu vou tomar coragem de olhar. E aí, é claro, quando eu fui olhar diretamente para a situação, com coragem, né, minimamente, aí eu consegui compreender que, na verdade, eu estava com desejo de ficar com aquele homem, de ir para a cama com ele, etc., né, de ter alguma relação, de conversar, de conhecer, e que a curiosidade era minha, que a vontade era minha, e que ele também tinha. É claro, pode dizer, negar até hoje que não, nunca teve. Tinha, porque era perceptível. A gente percebe, a gente sabe, a maneira como o homem olha, sabe. Mas talvez, é claro, não quer dizer que se eu desse trela, a pessoa ia querer fazer algo. Mas ainda assim, mesmo que soubesse dizer não pro não, eu não quero fazer nada, não quer dizer que não tivesse a vontade, não tivesse o desejo, né? E aí, quando eu passei a compreender tudo o que estava acontecendo, mas em relação ao meu inconsciente, e que eu, portanto, estava tendo que lidar depois de tantos anos, né? Tantos anos não foram tantos anos assim, mas depois de
uns anos em celibato, eu estava tendo novamente que lidar com o fato de sentir desejo, sentir vontade, etc., de uma maneira muito crua, porque é isso que me deixava também muito ansiosa e impaciente, que não tinha uma afeição emocional, não tinha um encontro, enfim, minimamente sentimental para aquilo se justificar de alguma maneira. Então isso sempre me incomodou e me incomodava também. E, portanto, eu comecei a me trabalhar a respeito disso. E aí, inclusive, eu fui pedir perdão para ele por tê-lo tratado mal por algo que no fim tinha relação comigo e não com ele, não é? E ele nunca, né, me tratou desrespeitosamente ou desrespeitou meu celibato, nunca. Não havia motivo real. Foi só um medo meu. Foi medo meu, de fato. Medo. E, e aí conto tudo isso por quê? Para mostrar que quando eu me dei conta de todo esse trabalho inconsciente que estava vindo à tona, e aí tem mais coisas aqui, não convém falar agora, mas aí eu consegui entender o motivo, toda a simbologia por trás, tudo o que estava envolvido, tudo o que significava. E que trabalho estava sendo feito ali, né? O que eu tinha que tomar consciência de e observar. Quando essas coisas todas vieram à tona, e aí que eu pude pedir perdão para ele, nós passamos a finalmente conversar naturalmente, tranquilamente, sem tensão. E também as coisas puderam ser sublimadas. Então, o que surge a partir disso é algo muito superior e que talvez se nós tivéssemos, por exemplo, se eu falar, quer saber, não faz mal, eu sou celibatária, mas não quero mais, né? Vou romper aqui, né? Vou, como tanta gente que faz voto de celibato faz, né? Depois eu peço perdão e Deus perdoa e tá perdoado, acabou. Vou aqui fazer o que eu tenho vontade. Se eu fizesse isso, em achar que eu podia agir em nome próprio, em vontade própria, em relação a ele ou qualquer outra pessoa, eu ia perder a oportunidade, porque eu não ia ter um relacionamento com esse homem. Essa que é a verdade. Eu sabia disso, né? Eu não queria casar com ele, eu não queria ter nada. Senão uma relação realmente temporária ali, de um encontro para realmente satisfazer desejos e só, e curiosidades. E que talvez fosse muito legal, inclusive. Talvez fosse muito legal. Mas o fato é que ia ser uma situação estranha, que não ia levar a lugar nenhum. Não ia, de fato, me satisfazer naquilo que eu gostaria em termos de relação. Caso algum dia eu venha a ter alguma, se Deus assim quiser, porque só amando dele. E eu deixaria de chegar num ponto em que realmente o casal, enquanto encontro, não é casal casado, mas enquanto encontro, se supera a tensão da libido e se vai para um patamar superior de convivência. E aí, nisso, né, eu volto a citar a problemática até de casais que passou a libido, pronto, acabou o relacionamento. Horas. O relacionamento é para viver a subida dessa energia de fato, para viver realmente o caminhar junto pelas idades de Cristo, sem olhar para trás, né? Sem olhar para trás, sem querer voltar. Então devemos aproveitar.
Quem não vive essas coisas, quem não busca essas coisas, não vai entender o que eu digo aqui. Vai achar que não, é uma desculpa que você está arranjando para não ter satisfeito. Não, no fundo é, sei lá, sei lá. Enfim, as pessoas arranjam desculpas, motivos para achar que não, você tem que ir e ficar, tem que satisfazer o seu desejo. Porque senão você está arranjando desculpas para se satisfazer com algo não realizado. Quando na verdade as mulheres sabem disso muito bem. Quando um homem deseja a gente de maneira luxuriosa, ele pode não olhar peito e bunda, ele pode, enfim, ele pode não ter, expressar características de assédio. Mas a gente começa a se sentir assediada e passa a ser assédio porque toda vez que o cara fala com a gente tem uma segunda intenção por trás. É possível sentir, gente. Eu não sei, é isso, eu não sei quantas pessoas hoje conseguem ou não observar essas coisas e ver essas coisas, mas a gente sabe quando a pessoa ela tá sempre querendo nos atrair para o campo magnético dela, sabe, puxar a gente para dentro, vendo se a gente cai na conversa, se a gente se interessa, e é inconsciente. É inconsciente. E se torna chato, se torna justamente assédio, não porque a pessoa está fazendo de maneira consciente, mas porque pela repetição ela não consegue superar aquela libido. Ela não consegue olhar pra gente só como amigo e acabou. Ou só ter uma conversa de oi, tudo bem? Tudo bem. Beleza? Valeu, obrigado. O tempo tá lindo hoje, né? O céu tá bonito. Não, tem sempre aquele quê de segunda intenção, tem sempre um interesse. Tem sempre um será que agora vai me notar? Será que, né? Tem sempre um desejo pessoal, libidinal, de ser notado, de ser tido como gostoso, gostosa, de ser especial, sei lá, coisas do gênero. E, portanto, quando se há a possibilidade de superar essas coisas, os dois juntos, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu até escrevi, né? Falei, pedi perdão para esse homem e também falei depois sobre também sobre eu sendo uma pessoa celibatária, eu preciso projetar as coisas num outro, né? E inevitavelmente isso vai acontecer. Por melhor que a gente se trabalhe, é inevitável, porque nós precisamos uns dos outros. E precisamos uns dos outros até em termos de polo oposto para se tornar complementar, porque é um movimento conjunto. E é um movimento em que eu não vou conseguir fazer isso com outra mulher. Por mais que eu possa me sentir ou não atraída por uma mulher, não é a mesma coisa. Não é. Eu já fiquei com mulheres. Eu não namorei uma mulher. Mas eu já me relacionei com mulheres o suficiente nesse nascimento para saber que não é a mesma coisa. Não é. Não é. Tá? Então, pessoas são pessoas, sim. Há uma essência que é comum a todos, é verdade. Mas as implicações de uma relação com mulheres é diferente de uma relação com homens. Até na amizade. A amizade com mulher é diferente. Mesmo que ela tenha características masculinas, é diferente de ser amigo de um homem. E
E agradeci a ele por eu poder projetar nele, né, por ele ser esse ponto de segurança para esclarecimento de coisas obscuras. E vejam, nisso, inclusive, ao passar por essa situação, eu inclusive fui atrás de saber, né, do nascimento dele e olhei o mapa natal dele e aí eu vi, né, eu confirmei astrologicamente, depois de tudo isso passando e eu vendo que, nossa, tô tendo que lidar com uma situação complicada, eu fui conferir, né? Falei, não, tem que ter no mapa astrológico confirmando tudo isso que eu tô vivendo, porque senão é loucura da minha cabeça. E aí, se for loucura da minha cabeça, realmente aí eu tenho que, nossa, buscar ajuda. Só que daí, quando eu olhei os mapas, aquilo se confirmou. Mas assim, de maneira claríssima. Mas clara é impossível, né? É impressionante, impressionante. Eu falei, bom, aqui está, né? Esse é o resultado do exame. Eu já suspeitava aquela coisa. A astrologia, ela não serve, né? Ela não é para a gente usar para fazer prognóstico. Ela não é para predizer alguma coisa. Mas, quando nós sabemos usá-la, é como justamente, eu estou passando mal, eu estou doente, ó, acho que é anemia. Então eu vou fazer um exame de sangue. Aí vem lá no exame de sangue, anemia. Falo, tá vendo? Falei, tem anemia. Mas eu tenho que ser capaz de reconhecer a doença antes no meu corpo sem eu precisar do exame. O exame tem que confirmar aquilo que eu já sei. Porque senão eu não sou capaz de me curar. Se eu preciso do exame para me curar, então isso quer dizer que eu estou distante da consciência da doença. Entendem? Quando eu conheço a doença e eu sei reconhecê-la em mim, só o fato de eu saber reconhecê-la já ajuda a eu buscar qual é a causa, para buscar a partir daí a cura. E a cura vem da vigia. Eu vigiar aquela doença. Então, a consciência, ganhar consciência da doença, ela é o passo mais importante do que olhar o resultado do exame. A astrologia deveria ser para isso. É uma ciência que eu deveria ir olhar nela, não se eu vou ou não vou sair hoje, mas uma vez tendo ou não saído, falar, aconteceu isso, isso e isso. No mapa deve ter algo falando sobre. Vou ver se a minha interpretação das coisas está correta. E aí eu vou no mapa e vejo, né? O que o mapa me diz também, me traz também. Enquanto realmente, não, isso é da minha cabeça, ou não, isso não é da minha cabeça, realmente está aqui, ó, tá dado. Sendo que, justamente, precisamos uns dos outros. E não só em termos de casamento. Então, citei tudo isso para também mostrar justamente que a gente não precisa satisfazer o nosso desejo. Pelo contrário, a busca pela genuína manifestação daquele desejo. Eu admitir que tenho esse desejo, eu quero o doce, eu quero aquela mulher, eu quero aquele homem, eu quero aquele algo, aquela coisa, casa, fama, sei lá. É o primeiro passo para eu falar, então eu quero o poder. Ok, então eu vou admitir isso e eu vou me permitir sentir esse querer, esse desejo. Não quer dizer que eu vou atrás de realizá-lo, mas quer dizer, inclusive, que eu vou ter mais capacidade de lidar com as ferramentas que envolvem aquilo, ou com as pessoas que estão envolvidas no meu processo. Eu vou lidar de uma forma muito mais amorosa com elas. Muito mais amorosa. E aí, em vez de ser mais um homem com quem eu fui pra cama, criei uma senhora expectativa de alguma coisa, e nananã,
e me frustrei, ou ele sumiu, nunca mais quer me ver, ou sei lá, ou ele passa a me encher o saco e querer casar comigo e eu falar, meu Deus, eu fiz uma cagada, eu realmente vou viver para sempre meu celibato, é isso, e tchau, amigo, nunca mais fale comigo. Em vez de eu ter que passar por toda uma situação constrangedora, eu passei por uma situação constrangedora ainda assim, porque a minha inconsciência me levou a ser, inclusive, justamente grossa, rude com o cara. Coitado. Enfim. Não, ele não é um coitado, mas eu digo desnecessário, sabe? Agora, a partir da hora que se tem a capacidade de se permitir assumir que sou eu o problema, que sou eu que estou desejando e que ele pode estar desejando também, mas não quer dizer que ele tenha feito algo em relação a isso. E que, portanto, eu não tenho por que reclamar de fato. Não, né? Não tem por que eu ser grossa. Até reclamar eu poderia, mas não tem por que ser grossa, não tem por que eu ter uma reação emocional exacerbada. E, portanto, quando eu consigo assumir que o problema principal está em mim, em eu não saber lidar com o meu desejo, eu consigo assumi-lo, olhá-lo de frente e permitir que Deus se manifeste após isso, sem que eu caia nas garras da tentação. Porque foi toda uma situação que algo realmente celestial estava acontecendo, e eu sei disso. Era uma ocorrência divina acontecendo. É que eu não vou dar mais detalhes, mas tem um porquê divino de tudo aquilo ter acontecido. Mas eu não fico presa na libido. E aí eu passo a compreender que não é o amor da minha vida, não é alma gêmea. E não tem por que ir pra cama, não tem por que ficar, não tem nada. Eu tenho a liberdade de? Tenho, toda a liberdade de. Eu poderia, por livre-arbítrio, escolher ir para a cama com ele. Caso ele também quisesse também efetivar, né? Em ato, o desejo. Agora, quando se supera, o que a gente cresce é algo muito maior do que se tivesse ficado. E é um crescimento que num relacionamento demoraria muito tempo para se chegar nisso. Muito tempo. Para se chegar na verdadeira sublimação justamente da libido. E não que tenha deixado de existir libido, mas deixa de ser importante, deixa de nos dominar, deixa de ser o principal, deixa de ser o central. Entendem? Passa a ser algo que eu posso chamar aquilo a hora que eu quero. Eu posso fazer uso da libido a hora que eu queira. Então, por isso que se torna muito maravilhoso superarmos as coisas da libido. E a relação entre homem e mulher nos permite isso, mesmo sem estar em casamento. Mas no casamento também se vive isso. Ou, enfim, quem não vive, naturalmente essas coisas então, naturalmente as fases vão acontecendo, né? As estações vêm, a força do tempo. Então, mas poder vivê-las de maneira catalisada, de maneira realmente adiantada, é algo lindo. Muito lindo. E é isso que devemos buscar.
quando nos relacionamos com qualquer pessoa. Há muita coisa acontecendo quando duas pessoas se encontram. Muito mais do que a gente imagina e consegue enxergar. É verdadeiramente a evolução do nosso espírito e da matéria de maneira conjunta, de maneira como quem levita, como quem caminha com as polaridades conjuntas. Há uma dança o tempo todo. Uma belíssima e formosa dança. Então tenham amorosidade, porque cada vez que virem um homem, por mais que ele não faça jus a isso, por mais que ele não seja consciente disso, mas ele nasceu para representar o espírito. E cada vez que virem a mulher, ela nasceu para representar a matéria. E nós temos muita saudade um do outro. Muita saudade. Porque ainda que espírito e matéria sejam uma só carne, hoje ainda vivem como se não fossem. E pior, com muita gente querendo o divórcio, querendo que o espírito se livre da matéria, querendo que a matéria se livre do espírito, ou esteja completamente morta nas mãos do espírito, completamente mortificada. Necrofilia, isso aí, né? Esse é o nome apropriado. Quando, na verdade, é verdadeiramente a ressurreição. É verdadeiramente o caminhar conjunto. É verdadeiramente a coroação por uma vida plena, verdadeira, eterna, sem separação e sem prostituição. Por isso que é muito importante buscarmos uma vida reta. E é por isso que quem vai conhecendo essas coisas em seu coração já não consegue praticar certas coisas. Já não consegue ser uma prostituta, por exemplo, enquanto realmente profissão no mundo. Porque vai passar a entender que o que ela materializa é uma deformação. Então já não vai mais conseguir viver aquilo. Quando é chamada pelo Espírito e se viver, podem ter certeza que é como Cristo diz, algo pior, muito pior, haverá de acontecer. Então, enfim, que busquemos a retidão. Que busquemos a retidão. E que Deus nos guie nisso. Que a paz de Deus seja convosco, meus caros, meus amigos. E que Ele vos abençoe agora e sempre. Amém.